como identificar que eu estou travando o processo, né? Isso pode servir tanto para arquétipos como para ressonância harmônica. Como eu identifico que eu posso estar travando a conexão com o arquétipo, ou como eu identifico que eu posso estar travando os efeitos da onda de ressonância harmônica, né? A gente vai bater um papo nessa live matinal sobre esse assunto. Teve outras perguntas, muitas boas nas caixinhas de pergunta, mas eu vou ver se não vai ficar muito extenso aqui. A gente vai batendo um papo. Seja bem-vinda, Elke. A gente vai batendo um papo. E se não ficar muito extenso, eu já trago as outras perguntas. Mas o objetivo é falar sobre essa, tá? Deixa eu só cronometrar aqui. Eu tenho que explicar uma coisa antes, né? Sobre personalidade, sobre perfil comportamental, né? Eu vou falar sobre a tecnologia DISC, que é ciência, tá? É uma pesquisa bem extensa, de alto índice de relevância. Inclusive eu sou especialista e analista, né, em perfil comportamental pela Solids, que se utiliza, né, da tecnologia DISC. O pesquisador, ele mapeou 4 grandes áreas de perfil comportamental do ser humano, né? Analisar, planejar, comunicar, conectar pessoas e entrar em ação. Você já deve ter visto analista, planejador, comunicador e executor, né? O DISC, cada letrinha dessa em inglês representa essa tradução que eu trouxe. E cada ser humano entra em um, né, ou mais quadrantes desses 4 que eu te passei. Inclusive tem assessment, né, ferramentas que a gente utiliza dentro do processo de coach, para mapear e saber, né, se o aluno, se o coach, qual é o perfil comportamental dele. Por quê? Por meio do perfil comportamental do coach, do aluno, a gente, isso para autoconhecimento e entender muitas limitações e pontos fortes que você tem é fundamental, né? E outra, a gente que está de fora como profissional, né, a gente consegue também pegar alguns pontos ali da pessoa que está da nossa frente, né? A gente consegue pegar alguns pontos ali que minimamente trabalhados dá saltos exponenciais na vida, né? Dá saltos quânticos na vida da pessoa. Então vamos lá, eu vou me basear aqui na tecnologia DISC, nas 4 grandes áreas de perfil comportamental do ser humano. Quem tem mais características como analista, normalmente, né, tem a sombra do ser humano e a luz. E isso também acontece quando a gente está falando de perfil comportamental, né? Eu acho que eu não vou entrar um por um, não. Eu já vou trazer os exemplos, né? Então, mas quem tem características de ser mais analista, normalmente aproveita-se das competências, habilidades da luz, né, que esse perfil comportamental te fornece. Então, por exemplo, o analista, eles adoram analisar, né? É isso que eles gostam de fazer. Quando você começa a dançar com arquétipo, analisar as situações, analisar dados, adoro uma planilha, né? Adoro analisar situações, analisar. Quando o analista ele se torna ressonante ou começa a dançar com os arquétipos, habilidades, competências que você precisa, isso falando arquétipos de poder, tá? Que você precisa desenvolver para, né, melhorar a sua performance, para melhorar a sua transformação, para você progredir, prosperar,
são enviadas para você essas informações. Ao ser enviado para você essas informações, é onde que entra a parte do ser humano que tem que entrar em movimento e ele começa a travar o processo. Analista, normalmente, por ele gostar de dados, por ele gostar de analisar a situação, ele pensar milimetricamente, né, em cada detalhe. Vamos fazer uma viagem para a praia? Vamos? O analista ele vai adorar analisar todas as circunstâncias. Vai adorar analisar, vai pegar a temperatura que vai estar o dia que vai para a praia. Ele vai analisar o hotel, se está seguindo os padrões do Covid. Ele vai já entrar em contato com a padaria próxima do local para ver se vende o café que ele gosta, se tem expresso, sabe? Analisar as situações. Ele vai pensar nas diversas circunstâncias. O analista, qual que é a sombra do ser humano quando está em desequilíbrio? O analista, por ele gostar de analisar, pensar em cada detalhezinho, ele tende, quando está em desequilíbrio, né? Ele tende a ser pessimista. Por quê? Porque ele é perfeccionista. Ele gosta dos detalhezinhos. Tudo tem que estar redondinho, bonitinho. E vamos lá. O mapa não é o território, né? O mapa não é o território. Então a gente analisa as diversas circunstâncias para ir para a praia. Só que a gente sabe, amigo, o território qual que é? A hora que você entra no carro ou entra no ônibus e cai na rodovia para viajar. E aí não tem jeito. Tem acidente que não tem como prever. Tem blitz que não tem como prever. Tem tempestade que os sites de meteorologia falaram que ia ser só uma chuvinha. Então tem coisas que não tem como prever. Então, quem tem mais um perfil analista, quando isso está em desequilíbrio, por ser perfeccionista ao extremo, tende a ser pessimista. E aí tá bom, pegando o exemplo do analista, tá? De repente eu passo pelos 4, porque já abrange a maior, né? Abrange todas as pessoas e dá para todo mundo se encaixar nos exemplos. O que o analista precisa aprender? Normalmente, né, na dança com arquétipo de poder, e quando vem a ressonância, para uma pessoa com perfil analista ter mais resultados, normalmente ele precisa aprender a ser mais flexível. E ele precisa aprender também a entrar mais em ação, a entrar mais em movimento. Porque por ser perfeccionista e analisar muitos dados, ele tende a entrar numa zona de medo. Ele tende a entrar numa zona de procrastinação. Porque antes de entrar em movimento, ele quer só analisar mais alguma coisa. Não, só vou mais... Isso. É legal quando a gente pega analistas que tem que fazer live stories. A analista, para fazer live stories, depois que desenvolve a habilidade, já era porque desenvolveu outras competências. Mas até desenvolver essa habilidade, pensa em tudo. E se a live cair? Eu já vou deixar um celular reserva, já vou deixar uma bateria reserva. E eu vou... Mulher, a maquiagem perfeita, a roupa perfeita. O conteúdo que vai trazer não pode ser de cabeça igual tá aqui o Neto dizendo de cabeça para você. Tem que estudar, organizar, né? Tem que estar tudo perfeito. Isso trava. Enquanto quem tem características, né, de um perfil mais executor, que é o caso do Netão, que se foda, vai sem camisa mesmo. Vai sem pentear o cabelo mesmo. Joga, é lógico, né? Os conteúdos que eu trago na live matinal, o objetivo eu sempre faço, é por isso que muitas vezes eu atraso, né? Eu sempre faço um estudo de algumas coisas antes que eu vou trazer, mas não é igual, por exemplo, montar uma aula mais extensa, né? Só pegando de referência a jornada Jung. Tô na 4ª aula. Cada aula me tomou em média 3 horas para montar. Porque é um conteúdo diferente, que não tá no meu corriqueiro do dia a dia, que eu consigo trazer exemplos e facilitar, né? Facilitar quem entende o campo teórico para o campo prático, né? Que é o que eu gosto de fazer. Então, como é que quem tem mais uma característica de ser mais perfeccionista, de analisar a situação,
de gostar de saber de cada detalhe. Eu nunca estou pronto. Eu preciso desenvolver mais alguma coisa. Eu preciso estudar mais isso para eu poder fazer. Quando está dançando com o arquétipo de poder, ou pegou a ressonância harmônica, para isso entrar em equilíbrio e você prosperar, normalmente entra em ação pensamentos, informações de flexibilidade. Para quê? Para que não seja tão apegado aos detalhes. Porque os detalhes é normal fazer você procrastinar e ficar com medo de entrar em movimento. E só para você entender, tá? Segundo Jung, o arquétipo perfeito do self, ou seja, o ser humano ideal, perfeito, é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo tinha qual arquétipo da personalidade? Jesus Cristo tinha qual perfil comportamental? Todos. Ele tinha o lado luz de todos. Outra teoria que eu gosto de trazer também é a teoria da Disney, né? O que a Disney trabalha nos seus funcionários? Na sua metodologia de trabalho. Tem um treinamento business, né? É a escola de business da Disney. E eles trazem, não tem problema você ser forte em analisar. Não tem problema você ser forte em planejar. Não tem problema você ser um ótimo comunicador. E não tem problema você ser um ótimo executor. Mas se você não desenvolver essas 4 habilidades, você trava o processo. Quem está falando isso? Indiretamente, quando Jung traz o ser humano perfeito do self e que detinha o lado luz dos 4 perfis comportamentais, Jung disse também. E quem está dizendo isso também? A Disney. Então, não é o Neto só que está raciocinando no meio da cabeça dele apenas, né? Tá bem embasado. E aí chega informações para a pessoa, né, que ela tem que entrar mais em movimento. Ela não precisa saber de todos os detalhes de um projeto para entrar em ação, né? Ela não precisa procrastinar tanto, ela não precisa ficar com tanto medo. Como é que a gente sabe se ela está travando a dança com o arquétipo ou a ressonância harmônica? Cara, vamos lá. E quando você se conecta mesmo, quando você está entregue ao processo, em 7 dias você já sente novos pensamentos, a sua energia muda, a sua vibração muda, tá? As ideias na sua cabeça chacoalham, a sua forma de dormir muda. Mas para não errar, vamos pegar 15 dias dançando bem, se conectando bem, não só pondo a fotinha no fundo de tela do celular, tá? Se conectando bem com essa parada. Se você não mudou nada na sua vida, isso é um indicador que você tá travando. Pera aí que deu ruim aqui. Sobreaqueceu o celular por causa do sol. Eu tava sentindo que tava bem quente. Pera aí que eu vou pegar a bike. Vem. Pronto, aqui não vai superaquecer não. Ó, então vamos lá. Tá 15 dias se conectando com o arquétipo. Salve! Tá 15 dias se conectando com o arquétipo. Tá há 15 dias já sendo ressonante, fez um curso, um treinamento para isso, né? Caminho das palestras 1 e 3, livremente informados. E não mudou nada na sua vida, você está travando a parada, você está travando o processo, tá? Não conheceu nenhuma pessoa nova, né? Que está se adequando aos seus objetivos. Não teve, né? E aí, independente do perfil comportamental, né? Não teve nenhuma mudança, inclusive de pensamento, tá?
pegando aqui o que a gente estava falando de quem é mais analista, na hora de analisar a situação, não teve nada dos projetos que você tem em mente para fazer, que você tomou nenhuma atitude, você está travando. Você está travando o processo. Ah, Neto, mas se não aconteceu nada na minha vida, isso significa que eu estou travando? Não é o contrário. Eu vi um comentário ontem nos grupos de Facebook, né? Ai, faz 3 meses que eu sou ressonante. Nada mudou na minha vida. Eu disse, bem, pensei, né? Não falei nada. Falei nada que estão me cobrando ternura, né? Mas pensei com meus botões, né? Estou compartilhando aqui com você. E bem, volta na palestra 1 do caminho das palestras. Porque quando você se entrega o processo e faz a sua parte, no caminho das palestras mesmo, sua vida começa a mudar. Se no caminho das palestras sua vida não começou a mudar, tem alguma coisa errada. E não é com a ferramenta, não é com o professor Hélio, e não é com o arquétipo de poder. Tem alguma coisa errada dentro de você, tá? Então, um forte indicador, indiferente do seu perfil comportamental, ou né, o arquétipo da sua personalidade, um forte indicador é 15 dias. Se passou, você não pensou diferente, não agiu diferente, não conheceu ninguém diferente, as chances são grandes, né, de que você esteja travando o processo. Ah, Neto, é obrigatório, mas não me leva ao ponto extremo, né? Ah, é obrigatório conhecer novas pessoas? Não que seja obrigatório. De repente você já está muito bem alinhada, né? Muito bem alinhada com seus objetivos. E você já está em grupos que estão em movimento, certo? E que estão fazendo acontecer esses seus objetivos. E aí, né, você não precisa em si se conectar com mais pessoas. Então não existe uma regra. Não existe uma regra. Mas aí é fácil parar para analisar, né? As 4 áreas de perfil comportamental. Um comunicador, uma das grandes habilidades dele é conectar pessoas. Então é por isso que eu estou dizendo, conhecer, se conectar com pessoas, né? Por quê? Um exemplo que eu gosto de trazer do professor Hélio é aquilo, você pede, sei lá, você pede emprego. Você pede emprego ou você pede o amor da sua vida. Esse exemplo é do professor Hélio, tá? Para ficar bem claro mesmo. Aí você para na padaria para tomar café da manhã. Chega uma pessoa, né? Supondo que você seja uma mulher heterossexual. Chega um homem, mas eu não gosto de homem moreno. Eu gosto de loiro, olho claro. Aí chega um homem moreno, baixinho, você gosta de homem alto, baixinho. E ele vem conversar com você, ele vem trocar uma ideia. Fala, bom dia, né? Você vem sempre aqui. E você, dentro das suas limitações, dentro da sua zona de conforto. Ai, antes do café, eu não sou ninguém. Isso é frase de perdedor, tá? Desculpa te falar, mas já te alertando, se você tem isso na sua cabeça, teus monstrinhos estão te vencendo. Para acordar, nós não precisamos de nada. Se você é dependente do café, para o seu dia começar, abra os seus olhos. Você ainda não está dançando direitinho a dança dos arquétipos, tá bom? E eu não estou dizendo para você não tomar café. Mas se você é dependente disso, para acordar e ficar bem, cuidado, abre o olhinho. Ai, não. O que esse cara tá vindo comigo dentro? Isso é no seu diálogo interno, né? Ai, o que esse cara tá vindo conversar comigo? Ah, não. Antes do café, eu nem gosto de conversar com ninguém. E outra, eu tô com o objetivo aqui de namorar um homem alto, loiro, forte, esse magrinho, baixo, moreno. Não é meu perfil. Aí você vem e fala assim, eu tomo café aqui. E corta a pessoa. Por exemplo, que o professor Hélio traz. E aí eu vou adaptar o meu jeito de explicar. O que eu imagino? Você vai lá e reza. E você vai lá e se conecta com o arquétipo. Faz o pedido da RH.
E aí tá lá o professor fazendo a alquimia, né? Tá lá o professor fazendo a alquimia. A magia, a ressonância. Colocando os arquétipos para dançar na sua vida. E aí eu imagino o professor Hélio com aquela música do Game of Thrones, né? E aí as coisas começam a se movimentar ao seu redor. E para chegar onde você quer chegar, às vezes esse homem, ele está entrando na sua vida, ele está entrando no movimento, não é para você arrumar a pessoa da sua vida, mas às vezes é para fazer você entrar num grupo mais forte. Às vezes é para te trazer uma oportunidade de trabalho. Às vezes é para te dar um insight, para te clarear alguma coisa, para você montar o seu próprio negócio ou dentro do seu próprio negócio. Entenda uma coisa, o universo educa, ele forja o nosso caráter de maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Ele tem a sua própria didática, que é diferente da que a nossa mãe fez, que é diferente do que o nosso pai fez, que a escola fez com a gente. Então, se você não conseguiu se conectar com a pessoa, a dança do arquétipo, na alquimia do eu só vejo o professor dizendo assim, ó, ou o arquétipo de poder que você se conectou, adapte-se ao melhor para você, esse exemplo. Eu só vejo o arquétipo olhando para você dizendo assim, vai, é isso. E sua pineal ativa, você recebe neurotransmissores, só que você, naquele pensamento bosta, ai, de manhã, antes de tomar café, eu não sou ninguém, não quero conversa. O arquétipo diz assim, não, é o momento que o cara podia te encontrar, é o momento que a gente mexeu as pecinhas aqui para esse cara perder o horário, a sair mais cedo de casa e parar aqui para tomar um café e te dar uma informação, e você tá ignorando ele, não faz isso não. E você com as suas crencinhas está se limitando. Então, um forte indicador que eu já vejo assim, de testa, de primeira, se você está travando o processo é, você conheceu pessoas novas com vibe diferente, e quando eu digo vibe diferente, é que te levam mais próximo dos objetivos que você quer alcançar. Não é, ai, eu conheci uma pessoa que ela me deu um convite de uma boate, adorei ela. Não. Normalmente a didática não é bem essa, não sei se você for do ramo, né, e tudo mais, e de repente até possa ser, né, possa ser sim, mas na maioria, né, pegando aqui dança dos arquétipos, caminho da iluminação e tal, eu digo pessoas que estão agregando na sua vida de maneira intelectual mesmo, né, de maneira que faz você pensar de forma diferente. Caralho, o que esse cara falou? Opa, pô, essa forma de pensar, esse modo de ver as situações eu nunca vi. Opa, sabe quando você se sente, não porque a pessoa está te jogando para baixo, mas a pessoa, ela é tão inteligente, e não só QI, tá? Inteligente emocional também, QE também, né? Mas a pessoa pensa de forma diferente, a pessoa fala de forma diferente, a pessoa traz novas ideias, a pessoa não fica na vitimização, na reclamação, tem uma vibe super positiva. Colou na sua vida e você não se conectou? Gente, a gente precisa se conectar para as pessoas, senão as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. Então, dependendo do seu perfil comportamental, um grande desafio que você precisa aprender é se conectar com pessoas, tá? Não adianta só postar foto e a frase, todos somos um. Não adianta. Você não se conecta com as pessoas. E, né, lembrando, pessoas com a vibe, com a energia, com a pegada para alcançar objetivos, né? E não para falar mal de política, e não para falar mal, para se juntar para fazer teoria da conspiração, para falar de festa final de semana. Não é essa a pegada dos arquétipos não, tá? Lembra sempre,
Arquétipos são o caminho da iluminação. Isso fica só no planinho para fazer festa, para fazer viagem. Fica só nessa, não que a gente não precise. Mas se o grupinho fica só nessa, não é o grupinho que vai te aproximar da iluminação dos seus objetivos não, tá? Conheço gente que passa mais de 1 hora em site de compra. Puta que pariu. Não pegou pra ler. Voltando, né? Conectar com pessoas é algo fundamental. Não adianta postar todos somos um. E a hora que alguém que compartilha conteúdo do Lula e eu sou bolsonarista, eu ataco essa pessoa, eu tô travando a onda. Arquétipo de poder, onda da ressonância harmônica e amor. Então não adianta eu postar todos somos um, mas se você não gosta do meu político de estimação, eu vou te fritar. Você tá travando o processo. Você tá travando a onda. Ontem saiu uma notícia, né? De uma PhD em física. Uma blogueirinha, na real. Ela tem pós-doc, ela tá fazendo a parte, né? A parte acadêmica dela, então ela tá fazendo acontecer sim. Mas no YouTube ela utiliza-se de estratégias de blogueirinha. O que é isso, né? As mesmas estratégias de fake news. Ela pega um vídeo nugget, e o professor só tem o caminho das palestras inteiro, mais de 150 horas de aula. Ela pega um vídeo de 10 minutos do professor e começa a falar mal do que o professor está dizendo. E rebater tudo que o professor diz num vídeo de 10 minutos. Vai rebater mesmo, né? Tá usando estratégia de fake news? Funciona, tá aí a política para nos mostrar isso, né? Aí eu fiz esse comentário, igual eu tô fazendo aqui, né? Aí uma pessoa veio e falou, eu nem vejo, porque depois que eu conheci o Hélio, eu sou só amor, eu sou só gratidão. Aí eu pensei com meus botões, pensei, né? Comigo, não falei nada, mas pensei comigo. Falei, amiga, você me adicionou aqui no Facebook, eu leio as suas publicações. Lindo o seu discurso, mas eu te conheço. Não pode falar bem do PT, ou não pode falar bem do PT, ou falar mal do Bolsonaro que você crucifica a pessoa. Você trava o processo. Está travando o processo. Uma outra forma, né? Quem são mais comunicadores? Então, comunicadores, quem tem um perfil comportamental mais de comunicador, ele adora se conectar com pessoas. Ele adora ser o centro das atenções. É a característica do perfil comportamental. E ó, só para você entender, tá? Igual eu falei na jornada em Jung, dos 12 arquétipos da personalidade, não existe personalidade, perfil comportamental melhor ou pior. Nós temos que desenvolver os 4 pilares, ou os 12 arquétipos da personalidade. Lembrando que um trazia o self perfeito, Jesus, e Jesus era a luz de todos, tá? Então a gente tem que ir desenvolvendo as habilidades e os comportamentos. Então se você tá há 15 dias com ressonância harmônica, dançando com arquétipos, e não ligou, é só um exemplo, quer começar a fazer atividade física e não teve coragem de ligar nas academias, ou até mesmo, tá? Porque você está dançando com arquétipo. Se você não foi fazer uma aula experimental numa academia, você está travando o processo. É só um exemplo. Se você não mudou a sua alimentação, se você não começou a ver, se você não fez porra nenhuma, você está travando o processo. Então, dependendo do seu perfil comportamental, porque quem é comunicador já gosta de se conectar com as pessoas. Então é fácil se conectar com pessoas. Diferente do analista. Ele se trava mais para se conectar com as pessoas. Então quem tem um perfil comportamental mais comunicador, a tendência é a não entrar em ação, a não aplicar. Até gosta, comunicador adora começar um projeto. E adora. Ele adora começar um projeto,
aquele momento inicial, coisa nova, uhul, e vamos. 30 dias depois ele desiste. Porque a pegada dele, ele gosta mesmo da adrenalina inicial. A hora que os desafios começam a encostar, que tem que começar a fazer as coisas chatas, ele desiste. Ele larga a mão e quer começar outro projeto. Então, de repente, você até está se conectando com novas pessoas e tal, porque mais é da sua personalidade mesmo isso. Mas se você não está entrando em ação e executando nada, você está travando o processo. Se você começou a academia, parabéns. Pode ser que você tenha um perfil mais comunicador. 30 dias depois, já está procrastinando para ir? Você está travando o processo. Procrastinou, não conectou com pessoas, não entrou em movimento, você trava o processo. Você não está a fim de fazer a jornada. São habilidades que você tem que desenvolver. Vou pegar o meu perfil, que é executor, né? Eu vario, tá? Entre executor e comunicador, tá? Isso vai depender do ponto da jornada que eu estou, dos desafios que eu estou enfrentando. Mas eu sempre dou uma dançada ali. O executor. Então quando você recebe a ressonância, vai dançar com arquétipo, o executor, o que acontece? Ele sai peitando tudo. Ele tinha 10 projetos na gaveta. Estava conseguindo só atacar 3 projetos. O executor, ele sai sem analisar, sem planejar, sem conversar com as pessoas. Quando ele recebe aquela descarga de serotonina, dopamina, testosterona, ele sai atravessando, fazendo que nem um maluco. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Isso gera o quê? Ansiedade. Isso gera o quê? Retrabalho. Isso gera o quê? Pressão, efeito Zenão. Então, se você é uma pessoa que normalmente, né, vai lá, tem 3 projetos fortes na sua vida, a academia, meu trabalho de fonte principal, certo? E outro projeto são os meus filhos. Vai lá. Então, dentro desses 3 projetos principais aqui da minha vida, eu não tenho tempo para nada. Só que aí quando vem a ressonância e a dança com os arquétipos, você começa a ter mais energia, você começa a ser mais sagaz. E aí o vacilo do executor qual que é? Meter o pé pelas mãos. Ele fala, cara, agora dá. É só exemplo, gente. Quem fez a pergunta não me deu alguns exemplos, então eu estou trazendo exemplo. Agora dá. Eu quero, é o meu caso. Eu só não fiz isso por causa da pandemia. Mas o executor, ele se superestima. Ele fala, agora dá. Dá para ir na academia de segunda, quarta e sexta. Eu treino em casa no domingo. Faço live todo dia de manhã em cima da bicicleta. E terça e quinta eu vou fazer jiu-jitsu. Eu vou fazer judô. Dá. Eu consigo. Ainda mais ressonante. Dançando com águia. Dá. Tem energia para isso. E aí depois o que acontece? Ele já estava fazendo algo, né? 1 hora de bike todo dia. Ih, não voltou para o minuto lá. Voltou para os 3 minutos lá, tomando conta. Ele já tinha um alto índice de gasto calórico por dia, né? Já tem uma jornada de trabalho, só para vocês entenderem, ontem eu fiz mais de 12 horas. Toda vez que a gente abre a turma do Flamengo dos Arquétipos, é mais de 12 horas de trabalho por dia. E aí ele quer colocar uma outra atividade física na rotina, sem diminuir a intensidade nas outras áreas, e acha que isso vai dar certo? Qual que é o rebote disso que dá? Cansaço. E o executor normalmente ele responde com cansaço, com raiva, ele fica mais nervoso que o normal. Por quê? O executor, se precisar bater uma meta, mesmo, ele abre mão do sono, ele abre mão de comer, ele abre mão de tudo para fazer a meta. O executorzão brabo, ele abre mão de tudo. Só que isso desequilibra as outras esferas. Isso põe pressão, isso gera ansiedade. Quando você está trabalhando na base da pressão e começou a ficar cansado e gera raiva, e tem quem, né? Mas não é mais o perfil do executor. Normalmente não é executor. É uma característica dos outros perfis. Quando está cansado, fica triste. Não, o executor normalmente ele fica nervoso mesmo.
A cor do executor, né? É o vermelho. Na aula sobre perfil comportamental, eu trago os tartarugas ninjas, né? O executor é o vermelho. É o Rafael. Aí ele começa a ficar nervoso. Trabalhou nervoso? Acabou o processo. Tá com o seu filho, com a sua filha, nervoso? Travou o processo. Travou a onda. Tá na academia. Na academia nervoso é bom. Na academia nervoso é bom porque você já faz a terapia lá, viu? Mas deu pra entender essa parte, né? Você tá no trabalho e cansado. Isso tá te deixando nervoso? Pô, fudeu. Então o executor ele tem essa característica. E aí quando ele recebe as ondas, quando ele recebe as informações, ele já tem uma rotina intensa, né? E ainda quer ler, quer meditar, é fazer uma porrada de coisas junto. Só que ele consegue encaixar, porque ele tem essa habilidade. Ele consegue encaixando. Mas ele recebe novos neurotransmissores, ele fala, caraca, dá pra colocar aqueles 2 projetos que estavam na gaveta, dá pra eu fazer. Agora eu pego minha faixa preta de judô, e agora, pegando o meu exemplo, agora eu pego minha faixa preta de judô, e agora também, dentro do Fórmula dos Arquétipos, eu vou inventar mais alguma coisa ali. Vou inventar, a gente vai fazer 2 encontros, vai fazer um encontro online por semana agora. O executor é louco, ele sai fazendo. Aí no meio do caminho, ao invés de colocar um degrauzinho por degrauzinho, ele coloca 5 degraus. A hora que ele tá fazendo, ele faz. Mas ele faz de mau humor, ele faz estressado, ele faz cansado. E isso não é volver. Isso não é soltar. Isso trava o processo, ao invés de ajudar. Era melhor nem fazer. A gente pegando o campo, né? Carvalho, Hermes Trismegisto, o campo das ideias do mental. Por quê? Porque você não tá com uma vibração muito boa. Ou então, que acontece muito também comigo, e eu fico com ódio de mim mesmo, vocês não têm ideia. Quando aparecem pessoas criticando o meu trabalho, eu fiz um vídeo recente. Ai, porque ele é agressivo, porque ele fala palavrão. Cara, na primeira coisa que vem na minha cabeça é, vixe gente, vocês não sabem o quanto que eu me critico. Os meus haters são muito mais leves do que eu mesmo. Mas vai de perfil comportamental, de pessoa para pessoa. As minhas críticas comigo mesmo me impulsionam. Não são esses potinhos que me jogam para baixo. Me fazem entrar em movimento, né? Me fazem ir para superação. Mas pegando aqui, então o executor, que já faz uma porrada de coisa. Quando ele recebe uma nova carga de energia, novos pensamentos, campo da imaginação, ele quer encaixar. Ao invés de degrau por degrau, ele encaixa 5 degraus ao mesmo tempo. E aí sai, tem coisa que sai capenga. Tem coisa que sai capenga. Uma grande dificuldade minha aqui é ser o que a gente chama, né, de especialista e produtor. Eu que faço o site, eu que mando o e-mail, eu que faço o texto, eu que entro ao vivo, eu que faço a foto, tem que fazer a porra toda. Alguma coisa sai capenga. Na hora de fazer propaganda, ads, e por mais que eu goste, e por mais que eu saiba fazer, fica capenga. Por quê? Só para você entender, quando eu trabalhava só com empresa de marketing digital, eu ficava sábado, das 8 ao meio-dia, e domingo, das 8 ao meio-dia, só pensando, e organizando, e pesquisando palavra-chave. Era mais de 8 horas imerso, sem fazer propaganda. Hoje eu tenho esse tempo para fazer isso? Pro Fórmula dos Arquétipos? Pro meu canal? Pro meu Instagram? Não tem. Então, qual o braço que o Neto pega? E onde vai dinheiro embora no negócio? Porque onde você está colocando dinheiro na propaganda? Na área de propaganda. Como é que melhora isso? Terceirizando, contratando, conectando com pessoas. Tinha mais um exemplo legal para trazer. Assim, como é que eu sei se eu estou travando o processo ou não, né? O que acontece? Vai um pouquinho quem tem mais o perfil comportamental do planejador e do comunicador. Planejador e comunicador, eles normalmente 1 milhão de ideias na cabeça. 1 milhão de ideias na cabeça. E aí vem a ressonância harmônica, ou a dança com arquétipo. Só lembrando, ressonância harmônica é envio de informações por meio de consciências arquetípicas. Ou seja, estamos falando, né, do mesmo assunto. Ele começa a ter muito mais ideias.
E aí eu vou dar um exemplo, mas foi no privado, então lógico, não vou divulgar a pessoa, né? Um colega veio no meu privado e falou, e ele já era, né? Ele já era de ter ideias e não entrar em movimento. Ele falou, Neto, eu tô com uma dificuldade, tô com 10 ideias que podem mudar o mundo, mas eu não consigo começar. E isso depois da ressonância, né? Ele falou, Neto, eu tinha 3, 4 ideias de mudar o mundo. Depois da ressonância, eu tô com 10, anotando no papel, 10 ideias para mudar o mundo. Eu virei para ele, falei, amigo, eu tenho só uma ideia para mudar o mundo. Chama Fórmula dos Arquétipos. Meu parceiro, vai dar um trabalho. E para não te falar, o dia que ele estava conversando comigo, que ele veio conversar comigo, eu estava no final do expediente. Eu falei, só para você entender, hoje foram 12 horas de trabalho. Meu amigo, pega essas tuas 10 ideias, entra em ação. Você não está aproveitando os benefícios da ressonância. Você só está pegando a parte que você já gostava. Você já estava pegando e potencializando o que você já fazia, mas não gerava resultado positivo nenhum na sua vida, né? Então pega todos os efeitos do arquétipo, os arquétipos estão chegando, mira uma ideia e vai. Não, mas não tem uma ideia que vai ser mais brilhante? Não, não tem não. Analisa, faz o projeto, analisa o mercado, começa a estudar um pouquinho, porque aí você vai colocar as coisas em prática. Você tem que entender de marketing, você tem que entender de se comunicar com o público, você tem que entender de fazer texto, você tem que aprender tecnologia para subir as lives no YouTube, enfim, tem muita coisa. Então de 3 ideias o cara pulou para 10 e não colocou nada em prática. E aí é que tá, mantras que a gente vai trazendo para nossa vida. Tá travando o processo? Só tá, porque só tá na parte que ele gosta. Nossa, depois dos arquétipos, uau, eu mudei meus relacionamentos, tô me sentindo plena. Você mudou seus relacionamentos, mas o que mudou na sua vida? Ah, meus relacionamentos. E esses relacionamentos fizeram você a mudar o que de comportamento? Ah, não, nada. Então, você já gostava de se conectar com pessoas. Você não está aproveitando nada. Lembra? A ampliação de consciência, sem movimento, sem ação, não é ampliação de consciência. Então, se você já gostava do campo das ideias e está vindo muito mais ideias, você não está aproveitando os usufruindo disso. Você não colocou nenhuma em prática. Quem você acha? Você acha que quantas pessoas lá atrás já tiveram a ideia do celular, do computador? Quantas pessoas não tiveram ideia do computador? Mas veio Steve Jobs e fez a Macintosh. Lá atrás, quantas pessoas você acha que não tiveram a ideia de fazer um software de computador? Uma porrada de gente. E aí quando lança, eu falei, eu tive essa ideia. O que adianta você ter a porra da ideia, né? Bill Gates foi lá e fez o Windows. Quantas pessoas não tiveram a ideia de fazer o carro por energia elétrica? Mas está aí a empresa que, né, leva o nome do Tesla, levando isso daí, fazendo acontecer e fazendo vingar e virar essa parada. Então de ideia, gente, o mundo tá cheio. Mas quem monta o legado, e lembrando, né, se a gente está falando em caminho da iluminação, se a gente está falando em mudar o mundo, isso se chama legado. É quem entra em ação, é quem entra em movimento. Sem pressão, sem estresse. Cara, eu acho que, responde pra mim. A pergunta era, quais são os indicadores para eu saber se eu estou travando o processo? Eu fui nos 4 perfis comportamentais aqui, e esses são os principais indicadores, assim, de que eu estou travando. Tem indicadores mais avulsos, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, durante 3 vezes por dia eu tenho crise de ansiedade. Você está travando. Tá chegando onda, tá chegando informação, mas por trás da ansiedade tem medo de alguma coisa. Não, só ansiedade, não sei do que. É medo. É medo.
No fundo, a hora que a gente puxa a corda, é medo, tá? Medo de alguma coisa. Então você tem crise de ansiedade durante o dia. Você faz um comentário maldoso nas redes sociais. E aí diz, mas eu só tô falando. Não, você tá travando o processo, você tá travando a dança com o arquétipo. Não existe o eu só tô falando. Não existe isso. Não, eu só tô falando, não tô me vitimizando. Mas sabe o que acontece? Eu tive uma infância difícil. Você tá se vitimizando, não existe o eu só tô falando, tá? Então tem crise de ansiedade durante o dia. Só tá falando e tá sendo um pessimista, um vítima. Você tá travando, você tá travando. Tem um projeto na gaveta, fala pelos cotovelos. Vou dar um exemplo porque é o que eu acho que fica mais fácil de entendimento. Eu vou começar uma vida nova, eu vou cuidar do meu corpo. Segunda-feira eu começo a academia, hoje é terça. Só um exemplo, não, hoje é sexta. Mas só um exemplo, hoje é terça-feira. Hoje é sexta, vai lá. Não, segunda-feira eu começo. Você já falou isso mais de 10 vezes. Você sabe que por algum motivo ou outro você tomou um cafezinho, deu um pump e falou, segunda eu começo. Não, por que não hoje? Por que você não começa hoje? Coloca um tênisinho, meu bem, e vai pra rua e faz uma caminhadinha de 20 minutos. Não, por quê? Veja bem, não comigo. Por que hoje? Não, deixa pra segunda. E vai chegar a segunda e você vai procrastinar. Por que não hoje? Você tá travando o processo. Você empurrou, procrastinou, colocou desculpa. Entenda uma coisa, a vida fica mais leve. Indiferente da justificativa que você dá, ainda é uma desculpa. Por mais plausível que esteja a justificativa que você dá, ainda é uma desculpa. Então se você dá bastante desculpa, se você justifica muitas coisas, você está travando o processo. Normalmente quem se entregue ao processo, para quem eu brinco, e isso me faz muito bem, eu perdi meu livre-arbítrio. As entidades chegam em mim, os arquétipos chegam em mim e falam, live todo dia de manhã na bike, eu tô aqui, todo dia. Tem que voltar a fazer terça, eu vou colocar 3 textos por semana. Tem que fazer, eu estou fazendo. Eu não questiono, né? Eu não questiono não, eu pedi isso daí. E aí começa a aparecer, a vida começa a aparecer até coisa de filme, sabe? Que você vai, quem assistiu o seriado OA, é assim mesmo, tá na Netflix. Assiste que é do caralho. É do caralho, explica muita coisa. E ela recebe informações na outra dimensão. Ela tem encontro com a anciã, tá? A anciã dá as dicas, mostra pra ela as coisas que precisam acontecer e tudo mais e tal. Gente, tua vida começa a aparecer o seriado da OA. Tua vida parece coisa de filme. Quando você está entregue ao processo, na dança com os arquétipos, quanto mais você se conecta, mais você consegue entender, opa, peraí que eu tenho que analisar se isso é meu ego, se isso é a ressonância, o arquétipo agindo, né? Se é a ressonância, o arquétipo agindo, você começa a analisar isso daí. Pai, eu tenho que entrar em movimento, tem que ter ação. O que eu tenho que fazer que eu ainda não estou fazendo? O que eu preciso entender disso? Ó, sem pressão, entrega ao processo, né? Lembrando, o soltar não significa não agir, mas é agir sem pôr pressão. Tá? O princípio da não ação é você agir, entrar em movimento, sem pôr pressão, sem pôr força, sem pôr raiva, ansiedade, sem pôr medo no que você está fazendo. Então, acho que eu vi uma pergunta, ou foi um comentário da Ju. Quando eu me programo e não consigo fazer as coisas, fico extremamente estressada. Adivinha, Ju? Eu também. E adivinha, Ju? Quando isso acontece, você está travando o processo. Você está travando a onda. Nossa, eu podia ter o live completo. Você está travando o processo. Você está travando a onda. Se vira, Playboy. Tem um vídeo do professor Hélio que ele fala. Fazem a pergunta, né? Mas como ser feliz, cheio de dívida, com o cobrador me ligando, indo na minha casa? A dívida não era para ter sido feita. Agora que a dívida foi feita, lide com ela sorrindo. Se vira, Playboy. Hoje melhor do que ontem, né? Hoje melhor do que ontem, isso tem suas
suas próprias falhas, porque dependendo da sua referência, esse hoje melhor do que ontem vai ser uma bosta de novo, né? Então você precisa ter umas referências fortes para pensar no hoje melhor do que ontem. Mas a frase, Ju, e que eu já trouxe no Formal dos Arquétipos, hein? Eu não erro. Eu tô sempre aprendendo. E é lógico que eu erro, né? Essa frase é para quem fica estressado quando as coisas não dão certo, né? Lógico que eu erro. Mas esse mantra, esse padrão mental, que cara, peraí, eu tô aprendendo. O que eu aprendi com esse erro, né, de organização e eu não consegui fazer uma coisa? Pum, você sai do padrão estresse, vem pro aprendizado. Fluiu, soltou. Saiu do padrão estresse, saiu do padrão crítica, chicotinho e foi pro aprendizado, você muda. Tem emoções, gente, que elas são opostas, que você não consegue. Você não consegue. Não sei se você for artista e treinou para fazer isso, aí artista consegue. Ele tem que ser artista bom ainda. Faz assim, ó, abre um sorrisão gostoso. Pensa, sei lá, quando eu vou abrir um sorrisão gostoso, eu costumo pensar nos meus filhos, eu abro um sorrisão gostoso, nós temos dente. Faz assim, ri comigo. Tenta ter um pensamento negativo assim, ó. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Por quê? O sorrisão com pensamento negativo não casa. Gera atrito, gera conflito. Agora faz assim, ó. Tenta ter um pensamento de gratidão. Eu agradeço o sol, assim. Tenta ter. É dificílimo. É muito difícil. Então, pegando o Caibalion, Ju, pegando o Caibalion, polos. E o Caibalion nos ensina, nos traz, né, sobre essa alteração dos polos. Certo? Chegou nessa parte, né, Ju? Você está mais avançado que eu assim, nesses estudos do Caibalion. Alteração dos polos. Que é uma técnica para alterar os polos, é a forma de ver a situação. Estou com raiva porque eu não consegui fazer determinada coisa. Ok, estou aqui nesse polo. Como é que eu venho para cá? Muda a forma de pensar mesmo. Peraí, o que eu tenho para ver isso? Amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou me organizar. Amanhã, para aprendizado. A hora que você vai para o aprendizado, não tem raiva. Quando você vai realmente para o padrão mental aprendizado. Porque é a mesma coisa de você estar assim e querer pensar na raiva. Não dá! Você altera o padrão mental. Pum! Vê a parada de forma diferente, age diferente e vai para o aprendizado. Soltou. E soltou a parada. Tá? Como é que solta? Foca no que você quer. É assim que se solta. É focando no que você quer. Não é fazendo força para não pensar o que você não quer, não. É o contrário, também não é fazer força, não, tá? É pensar no que você quer mesmo, sem fazer força. Você teve que pôr força, fudeu. Não é volver, não é soltar. Ô Ju, você não entendeu essa série? Caraca, Ju. Volta e a hora que tiver dúvida você me manda, porque o que tem de informação ali, né, é do caralho. Gente, eu vou encerrar. Boa, valeu, Elke. Eu vou encerrar porque eu não sei nem quanto tempo já deu de live agora. Já até superaqueceu no telefone. Tô com medo de perder mais essa live. Live de ontem eu perdi. Tchau, até amanhã.